bem, pessoal? Primeiro, gostaria de agradecer vocês, agradecer pela presença, agradecer a Nancy, o pessoal também, o time da Batistella que está aqui em peso, a Andréia, o pessoal da UNI também. Primeiro, eu gostaria de começar falando de uma reportagem aqui da Veja de alguns meses atrás, que diz que com a análise, através da análise com 1.000 empresas, diz que 93% pagarão mais com a reforma tributária, tá? Então, eu estou aqui para tentar botar um pouco do que o Anderson, do que o Rodrigo colocou em prática, para falar de como é que chegaram nessa conclusão aqui, tá? Antes disso, eu gostaria de me apresentar. Então, eu sou Fábio Arruda, sou engenheiro mecânico de formação, trabalhei mais de 20 anos em indústrias aqui em Sorocaba, tenho MBA em gestão de produção e manutenção, sou Black Belt em Lean Six Sigma, também auditora de normas da ISO, e sou estudante de Ciências Contábeis, tá? Então estou no segundo semestre de Ciências Contábeis, especializando em tributação também através de uma instituição que vem me ajudando, né? E especializando o gerúndio, aí vai demorar ainda para sair, né? Frente a toda a regulamentação, tudo que está acontecendo ainda, né? Sou papai da Alice, de 10 anos, do Léo, de 7, de tio do Miguel, né? Isso aqui são o meu cargo principal, né? E sou gerente de dados e sócio da Batistella também, tá? Então eu também sou como vocês também, que está, né, tentando entender tudo que essa reforma vai trazer de novo e o quanto que isso vai nos trazer de impacto e todos os riscos envolvidos nesse processo, tá? Então, como é que eu estruturei isso aqui para a gente conversar? Eu trouxe 6 pilares da reforma, então tem vários aspectos que essa reforma traz. Eu dividi em 6 pilares, fatiei a reforma para poder passar de uma forma mais prática aquilo que o Rodrigo e o Anderson já nos trouxe, tá? Então, a reforma tributária, ela muda completamente, né? Como a gente viu, a forma que a gente apura, como é que a gente paga os tributos e a nossa relação com o governo. Esses são os pilares que eu trouxe. Então, vai trazer uma necessidade de nova formação de preço, outras alíquotas, como a gente viu, o formato de apuração, a forma da geração dos débitos, a geração dos créditos, né, e o combate à sonegação também, tá? Então, começando aqui pela nova formatação de preço. Então, como é que funciona hoje? Né? A gente ouve muito, né, que hoje é por dentro, amanhã é por fora. Então, trouxe aqui da parte prática o que isso significa. Peguei uma nota fiscal qualquer, né, uma nota fiscal lá de São Paulo. Essa nota, ela tem uma base de cálculo que é igual ao valor, né, do serviço ali de R$ 1.200 e tem uma alíquota de 2%. Né? Essa aqui, eu estou dando exemplo só de ISS. Né? Então tem PIS, COFINS, tem vários outros impostos. Então como é que a gente faz hoje? Né? A gente faz o 1.200 vezes 1 menos a alíquota, né, de 2%, que dá os R$ 24. Esse é o por dentro, né, que a gente fala. E como é que vai ser depois da reforma? Tá? Para dar esse exemplo, né, eu trouxe uma invoice, né, uma nota lá dos Estados Unidos, do estado de Arizona. Né? Então hoje, como o Anderson comentou, lá nos Estados Unidos é assim. Você enxerga o valor, né? Você já enxerga o valor do produto, tem, né, o imposto, então lá é Value Added Tax, né, que é o valor do imposto lá, que é 23%, que dá os $69 aqui nesse caso. Se a gente fosse fazer o mesmo método de conta que a gente utiliza hoje por dentro, o valor ia ser diferente. Então, pela conta por dentro, a taxa seria R$ 84, né? E, na verdade, né, por fora, $69 aqui nesse exemplo, tá? Então, um exemplo só para a gente entender um pouquinho melhor o que é o por dentro e o por fora. Como é que a gente vai calcular o preço a partir da reforma, tá? Eu trouxe mais uma tabelinha aqui, um exemplo de uma empresa de lucro presumido, tá? Então, aqui esse é o valor, é o custo, as despesas, né, mais a margem de lucro. Então, digamos aqui nesse exemplo que deu R$ 800, tá? Hoje,
calculando por dentro, né, fazendo aquela conta do jeito que a gente fez anteriormente, o preço final, né, para o cliente dele seria R$ 875. Depois da reforma, né, e pegando a mesma base, né, a mesma taxa padrão, por fora o valor do produto, para manter a mesma margem, para manter o mesmo lucro e para manter os custos e a despesa, ele deveria vender por 1.023 o produto deles. Né? Então isso é um aumento, e a gente vai enxergar isso, um desembolso de mais 17% aproximadamente. Tá? Então, para a mesma empresa, para a mesma margem de lucro, para o mesmo custo de despesa, o cliente dessa empresa vai ter que desembolsar 17% a mais. O que isso significa para a sua empresa? Então, todas as empresas vão reprecificar seus produtos em 6 janelas diferentes. Então, não adianta eu fazer isso agora e estou tranquilo. Né? E por que é 6 janelas diferentes? Porque aqui, 2027, já começa a ser aplicado, né, a reforma, mas em outras janelas vai começar a entrar o IBS, como a gente viu. Então, aqui vai entrar 10%, vou precisar reprecificar. Aqui vai entrar 20%, aqui vai entrar 30%. Em todas essas janelas diferentes, eu vou ter que olhar para o meu produto, para não perder a margem ou para eu perder para o meu concorrente. Tá? Então, a hora de planejar, né, já começa desde já. O outro pilar são as alíquotas. Então, isso aqui a gente já viu com o Anderson, né? Tem embora tenha só uma base, a gente tem reduções diferentes para cada tipo de atividade. Então, aqui é um exemplo que eu trouxe, né? Então, para profissionais como engenheiros, contabilistas, economistas, haverá uma redução de 30%, tá? Então, ele vai cair aqui em 19,5%, e assim para centenas de tipos de atividades e serviços, tá? Então, um outro exemplo aqui que eu trouxe para empresas da venda de dispositivos médicos, né? Então a gente tem cliente que se encaixa nesse setor, então vai ter uma alíquota reduzida de 60%. Então, a princípio, vai pagar 11% de IVA. Aqui, produtos de cesta básica, por exemplo, né? Então eles não vão pagar imposto, tá? Isso está dentro daquela margem que o Anderson comentou que o governo vai ter para calibrar, né, o IVA a partir da arrecadação que ele vai receber. Aqui mais um exemplo prático, né, do como que é hoje e como que vai ser após a reforma. Então hoje, né, uma empresa de lucro presumido, que ele tem ali o preço atual com os tributos é R$10.000, por exemplo, né? Ele tem lá o PIS, COFINS, o ISS e vai pagar por dentro R$565 de tributo. Então, o preço líquido do produto dele é esse aqui, 9.435. Pós-reforma, ele vai pegar o mesmo preço líquido, só que vai aplicar o IVA por fora, tá? Então, para a mesma base de alíquota, o preço final dele vai passar de R$10.000 para R$12.000, tá? Então, um aumento aí efetivo de 20% de desembolso do cliente dele, para ele manter a mesma margem, tá? E o que vai acontecer a partir daí com o lucro presumido, né? Então, hoje, o lucro presumido, ele está muito óbvio que ele precisa olhar para o preço de custo dele, né? Mas ele não olha para os tributos dos antecessores dele na cadeia. Ele está mais preocupado em olhar o montante de nota fiscal, aquilo que ele arrecada, e aí ele paga de acordo com a presunção do governo, certo? Vai mudar porque a taxa vai aumentar, né? Então aquilo que ele vai pagar vai aumentar. Então ele vai ter que olhar de quem ele está comprando para recuperar aquele crédito que ele perdeu.